Atos capítulo de número 4, versículo de número 12. Atos capítulo 4, versículo 12. O texto vai dizer, Atos 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E nessa noite nós queremos pregar subordinado a um tema. O Jesus que nós pregamos não é o Jesus que muitos pensam ou falam. O Jesus que nós pregamos não é o Jesus que muitos pensam ou falam. De que jeito, de que modo muitos pensam ou falam ou acham que é o Jesus que nós pregamos? Esse dia eu estava lendo a palavra de Deus e de repente, em um dos momentos dentro de casa, me veio um estalido para atentar para essa fala que muitos pensam e que muitos acham. Por isso o tema: o Jesus que nós pregamos não é o Jesus que muitos pensam ou falam. Quando dizem este Jesus que os crentes pregam é só para nós virarmos crente. Este Jesus que os crentes pregam é só para nós, os que não são crentes, virarmos crente. É só para nós sermos crente. Aí eu faço como um bom baiano, Não é este Jesus que este povo pensa. Não é este Jesus que esse povo acha e fala, que nós estamos pregando, como se este Jesus que nós pregamos só quer as pessoas para os fazer prisioneiro, Então, não é este Jesus que este povo fala que nós pregamos. Não é este Jesus, aleluia, que o povo acha ou pensa que nós pregamos. O Jesus que nós pregamos, ele é totalmente diferente. Não é um Jesus que quer fazer o povo de prisioneiro. O Jesus que nós pregamos está muito mais além da imaginação deles, e eles estão resistindo a este Jesus que nós pregamos. Porque o Jesus que nós pregamos, ele é para a salvação do povo. O Jesus que nós pregamos é o Jesus para a salvação do povo. Porque muitos dizem que o Jesus que nós pregamos é só para eles se tornar crente, ou para eles virar crente, ou para os fazer prisioneiro. Mas o Jesus que nós pregamos está muito mais além da imaginação deles, e eles estão resistindo a este Jesus que nós estamos pregando. Quantos de nós, louvado seja Deus, agíamos assim, desta forma, olhando para os crentes, achando
que o Jesus que nós pregamos é só para eles virar crente, ou para eles se tornar crente. Era dessa forma que muitos pensavam, e por muitos pensarem assim, dava as costas, dava desculpas esfarrapadas e escapavam sem entender que não era este Jesus que nós estávamos tentando apresentar para eles, mas que o Jesus que nós estávamos tentando e até hoje estamos tentando os apresentar é para a salvação deste povo. Aí eu lhe faço a pergunta: foi bom ou não foi ter aceitado a este Jesus que os crentes apresentou para nós? É claro que foi bom, porque passamos a entender que o Jesus que os crentes apresentam não é o Jesus só para os fazer crente, mas é o Jesus para a salvação nossa, para a salvação da nossa alma, porque o Jesus que pregamos, ele é para a salvação nossa, para a liberdade nossa, para a libertação nossa. Faço uma pergunta novamente: quem fora de Jesus nos trouxe a salvação? Quem fora de Jesus nos trouxe a liberdade? Quem fora de Jesus nos trouxe a libertação? Então estávamos totalmente enganados, como muitos aí fora estão enganados, achando que o Jesus que nós apresentamos é tão somente para os tornar crente, os fazer crente. Por detrás disso aí tem algo mais excelente. E o que é mais excelente? É a salvação, é a libertação, é a liberdade que este povo não tem. E as pessoas aí fora e os ensinos aí fora não tem nenhuma condição de trazer para eles o que o Jesus dos crentes, que foi apresentado para nós, fez na nossa vida. Este é o Jesus que nós pregamos, oh glória. É o Jesus para a nossa salvação, é o Jesus para a nossa liberdade, é o Jesus para a nossa libertação. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo diz que a quem você escolher para servir, dele você se tornará servo. Então, antigamente estávamos debaixo de um senhor chamado pecado, mas hoje escolhemos a Cristo, e escolhendo a Cristo quando ele foi nos apresentado, hoje não somos mais nem servos nem escravos do pecado, mas hoje nós somos salvos, nós somos livres pelo poder que está em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 4, perdoe-me, um dos apóstolos diz, Pedro diz em Atos capítulo 4 versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Somente o nome do Jesus dos crentes pode trazer a salvação que hoje nós temos, a liberdade que hoje nós temos. Não existe aí fora alguém que possa fazer isso. Se nós observarmos, eu trago por testemunho o pastor Gessé, louvado seja o nome do Senhor. O pastor Gessé Góes, que ele começou sendo obreiro, passou a ser pastor e hoje é presidente da Assembleia de Deus, louvado seja Deus, Canaã. E observe que ele sempre está pregando a palavra, e quanto mais ele
cima e se chega, porque somente Jesus, somente o nome de Cristo, aleluia, debaixo desse céu, entre os homens, somente Jesus Cristo pode nos dar a salvação. Então Jesus que nós pregamos, irmão Joãozinho, não é só para nos tornar crente, ou para nos fazer crente, para tornarmos presa de algum segmento religioso, mas o Jesus que a igreja, a Assembleia de Deus prega, é um Jesus para a salvação nossa, é um Jesus para a salvação vossa, é um Jesus para a salvação do povo, é um Jesus para a salvação da humanidade. Se o povo atentasse para isso, a humanidade seria totalmente diferente, a humanidade seria diferente em todos os aspectos. Por quê? Porque sabia a quem estava servindo, porque saberia a quem estava adorando e orando e honrando. Mas como o povo não quer saber deste Jesus dos crentes, se levanta senhores como vários outros países, aprisionando o povo e fazendo o povo os adorar e os tê-los como Deus. Então o Cristo, o Jesus que nós pregamos, não é para torná-los crente, ou só para torná-los crente, ou fazê-los crente. O Jesus que nós pregamos é para a salvação da humanidade. Louvado seja Deus. Este é o Jesus que nós pregamos. O Jesus que pregamos não quer fazer ninguém prisioneiro, como muitos pensam e dizem. O Jesus que o pastor prega, o Jesus que o irmão Joãozinho prega, o Jesus que a irmã Josefa prega, o Jesus que a irmã Granilza prega, é só para que sejamos crentes, é só para que sejamos crentes, como se não tivesse algo maior para Jesus fazer em nossas vidas. Tem muitas pessoas que apequenam a Jesus Cristo, o Nazareno, o apequenam de tal maneira que o coloca tão somente nesta posição do Jesus, que é só para fazer a pessoa se tornar crente ou ser crente, aleluia, não vendo que por detrás disso, o Jesus que nós pregamos está muito mais além do que imaginamos e pensamos. Ele está muito mais além dos pensamentos dos homens. Enquanto os homens verem como se fosse uma prisão, Jesus vê como salvação. Jesus se apresenta como salvação para todos quanto estão debaixo do céu, sobre essa terra. Imagine se nós nos apegássemos a esta ideia e disséssemos: não, eu não vou à tua igreja, porque o Jesus que tu está pregando é só para que eu seja crente, é só para que eu me torne crente, não percebendo que por detrás de tudo isso tem o poder do Senhor Jesus, tem a salvação, a graça imerecida sobre cada um de nós. Eles acham que ser crente é ser prisioneiro de um segmento. Eles acham que ser crente não há mudança na nossa vida. Acha que vivemos de fachada, mas nós provamos ao contrário, porque se isso fosse de fachada, nós estaríamos lá fora bebendo novamente, se prostituindo novamente. Quem batia tabaco estaria batendo a tabaco. Quem gostava de arriar despacho estaria arriando despacho. Quem gosta
anda estaria andando com a peixeira do lado. Quem gostava de viver na criminalidade estaria na criminalidade. Mas ao contrário, se fosse só para nos transformar em crente, mas nada estaremos fazendo as mesmas coisas do mundo. Mas como não é só nos transformar em crente, mas sim nos trazer a salvação, é por isso que nós estamos aqui nesta noite louvando, glorificando, exaltando e enaltecendo o seu santo e eterno nome. É assim, não é? Você poderia ter ficado em casa, está chuvoso à noite, nós poderíamos ter ficado em casa na frente da televisão. Ao contrário, que nos constrange a estar aqui é esta salvação que o Jesus dos crentes nos deu. Hoje somos libertos. Levante a sua mão. Hoje nós somos libertos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela salvação do Jesus dos crentes. Aleluia. O Jesus que pregamos não quer lhe fazer prisioneiro, ou não quer nos fazer prisioneiro, como muitos pensam, dizendo: o Jesus que ele prega é só para que sejamos crentes, como se não tivesse algo maior para Jesus fazer em nossas vidas. Oh glória! Jesus fez coisa grande na nossas vidas. Fez ou não fez? Fez coisa grande em nossa vida. E pregando hoje à tarde dizendo: igreja, aonde não tem a voz de Deus, a voz altissonante do Todo-Poderoso, as ovelhas vão embora. É por isso que o pastor, o obreiro, o pregador tem que se preocupar em trazer a palavra, porque louvado seja Deus, quem faz coisas grandes na nossa vida é o Jesus dos crentes. Então Jesus não nos trouxe, aleluia, só para nos fazer crente ou como se fosse prisioneiro dele. Ao contrário, tem coisa maior que Jesus fez na nossa vida, e algo maior e poderoso que Jesus fez na nossa vida, a qual nenhum outro nome dado entre os homens pode fazer, foi a salvação. Você pode dar glória para Cristo nessa noite? Foi a salvação que Jesus nos deu. Aleluia. O maior crente, deixa eu lhe falar quem é o diabo, pois a Bíblia diz que ele crê que estremece, porém não obedece. Tiago, versículo 18. O maior crente é o diabo. Ele crê que estremece, mas não obedece. Ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do jeito que você pensar. Ele conhece a Bíblia, mas ele não obedece. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministro de Cristo. Se você for observar, o joio se parece com o trigo. A diferença é que o trigo tem caroço, tem massa, mas o joio você aperta, só tem palha. Então observe, tem muitos aí assim, observe, tem lugar que demônios falam que línguas, é assim ou não é? Para enganar. Isso aqui não é mentira não, irmão. Isso aqui é a pura verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se introduz, e Paulo fala sobre isso. Ele se introduz no meio da igreja. É um lobo disfarçado de ovelha. Ele vem de sapatinho, de lã, de algodão, para não fazer barulho. E o apóstolo Paulo diz: eu temo pela minha partida, porque introduzirão lobos devoradores no meio do rebanho. Então, aleluia, temos que estar preocupados com isso, que tem muito se fazendo de crente, mas é o próprio diabo. Quem não se lembra de Judas era crente, mas Jesus diz: um de vós é Satanás puro, um de vós é o diabo. Então o maior crente é o diabo, pois a Bíblia diz que ele crê que estremece, porém não obedece. Aleluia. Jesus não quer te fazer crente, Jesus não quer te tornar crente, Jesus quer te
tornar salvo. Aleluia. Jesus quer te tornar salvo. Eu me lembro que meu pai, antes de falecer, ele foi levado ao hospital. Passou mais ou menos ali uns 15 dias no hospital, internado, já nas últimas. E ele tinha aceitado a Cristo comigo em casa. Eu fiz a oração. Ele aceitou a Jesus, mas foi levado para o hospital e ali ficou 15 dias. E umas certas irmãs foram o visitar e perguntou: louvado seja Deus, seu Dedé, aleluia, o senhor está firme com Cristo? E ele abriu a boca dizendo: eu estou firme com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não quer nos tornar crente, Jesus quer nos tornar salvo. Jesus não quer nos tornar religiosos, Jesus não quer nos tornar prisioneiros dele. Jesus quer nos tornar salvo, porque salvo até na hora da morte canta louvor, adora o Pai, exalta aquele que fez os céus e a terra. É isso que Jesus quer tornar esse povo aonde nós vemos a dureza do coração, achando que nós os queremos somente torná-los crentes, que o Jesus que nós estamos pregando, aleluia, só quer torná-los crentes, aleluia. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer lhe tornar salvo. Deixa eu pontuar: ser crente, irmãos, qualquer um é ser crente, qualquer um pode ser. Agora, ser salvo, só Jesus faz. Ser crente, qualquer um pode ser. Agora, ser salvo, só Jesus faz. Deixa eu lhe pontuar na sua vida: ser crente, irmão, a pessoa pode negar a Cristo, a pessoa pode ir embora, a pessoa pode se afastar do Evangelho, a pessoa pode dizer: eu nunca ouvi, eu nem conheço quem é ele. Sim, mas salvo não. É que nem João Batista, pode arrancar o pescoço, mas daqui a pouco eu estou no céu louvando e glorificando a Deus. Crente salvo é que nem Tiago, que foi apresentado por Herodes e foi decapitado, foi tido como mártir do Evangelho, está no céu esperando o dia do arrebatamento da igreja. Ser crente qualquer um é. Eu vejo hoje nas redes sociais, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muita gente apresentando-se como crente, apresentando-se como se fosse servo de Cristo, tentando até falar da Bíblia. Nós vemos hoje muita gente se apresentando como apóstolo, como pastor, como isso, como aquilo. Eu quero ver se é salvo mesmo. Eu quero ver se realmente é salvo, se o nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Precisamos ter o nome escrito no livro da vida. Jesus não nos chamou somente para ser crente, Jesus nos chamou para ser salvo. Você que é salvo, levante a sua mão, adore a Deus nesta noite. Se você tem a certeza de ser salvo, como diz a palavra do Senhor Jesus, ser crente qualquer um é, mas ser salvo só Jesus faz. A Bíblia vai dizer, aleluia, em Atos capítulo 2, versículo de número 21, aleluia, diz o texto: e acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Invoque ao nome de Cristo e seremos salvos, e seremos salvos. Enquanto muitos estão invocando nomes que não podem salvar, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, invoca ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual o homem possa receber a salvação.
versículo de número 11 vai dizer, aleluia, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Os apóstolos falando disse, aleluia, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Hoje nós crentes, olhe para cá, hoje nós crentes temos que dizer o mesmo versículo dizendo, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, os apóstolos, também foram. Eu creio, você tem que crer. A igreja precisa crer que nós não fomos chamados só para ser crente, aleluia, para sermos presa de algum segmento religioso. Nós temos que crer que pela mesma graça nós seremos salvos, como também eles foram. Atos capítulo de número 16, versículo de número 31 vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Levanta a sua mão porque eu vou profetizar. Creia no Senhor Jesus Cristo, não vai se perder um da sua família, não vai se perder um da minha família, porque eu creio no meu Senhor Jesus Cristo, que Ele não me fez presa só para ser crente, não, Ele me chamou, a mim foi apresentado Jesus crente para que eu fosse salvo, e através da minha vida sendo salva, o meu pai aceitou a Cristo, a minha mãe aceitou a Cristo. Hoje eu tenho uma irmã que prega a palavra, o esposo prega a palavra, a filha é crente, o esposo, louvado seja Deus, da filha da minha irmã é crente. Oh glória, a minha esposa está aí, só falta, parece, poucas pessoas da família para ser crente. Levanta a mão, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. A tua casa não vai ficar de fora, a tua casa não ficará de fora. O Senhor está chamando a sua família para a salvação. Romanos capítulo 5, versículo 9 vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Observe, logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue de Jesus Cristo, seremos por ele salvos da ira. Você, pelo sangue de Cristo, nós, pelo sangue de Cristo, somos salvos da ira, da condenação eterna. Aqui não estamos só como crente, estamos como salvo, aleluia. Quem é salvo dá glória, quem é salvo adora, quem é salvo enaltece ao Pai, quem é salvo se prontifica em ser cheio da sua presença. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então o Jesus que nós chamamos, o Jesus que nós apresentamos, não é um Jesus para fazer a pessoa somente crente, ou como se fosse presa de algum segmento religioso, mas é para que a pessoa seja salva. O Jesus que nós pregamos é para a salvação nossa, para a nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18 vai dizer, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Observe, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aonde é que estão os salvos aqui desta igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é salvo, você é salva, você não é somente um crente ou uma crente, você está na igreja com a qualidade de salvo. Efésios capítulo
de número 2, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer desta seguinte forma, aleluia: estando nós mortos em ofensas, aleluia, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, pela graça somos salvos. Nós que estávamos mortos em ofensa, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação não vem de nós, é dom de Deus, é de Cristo, é através de Cristo, é através do Jesus que nós pregamos, que os crentes pregam. Então não apresentamos a Senhor ninguém. Jesus, como muitos pensam ou dizem, que este Jesus que os crentes pregam, que os crentes apresentam, é só para nos fazer ser crente, aleluia. Se fosse só para nos fazer ser crente, irmão, aleluia, talvez aqui não tivesse ninguém para dar testemunho de nada. Seríamos o que? Mentirosos. Estaríamos aqui enganando, estaríamos aqui roubando a idoneidade das pessoas, fazendo-os de idiota. Porque se nós aqui todos tivermos a oportunidade de cada um contarmos os testemunhos do que Cristo fez na nossa vida, perderíamos ou passaríamos a noite toda tentando contar toda a nossa história do que Jesus fez na nossa vida, e o tempo seria pouco, o tempo seria insuficiente. Eu já tenho 30 anos de evangélico, e cada ano, louvado seja Deus, marcado pela presença do Pai, pela presença de Cristo. Então o Jesus que me apresentaram não só foi para me fazer crente ou fazer presa de um segmento religioso, foi para minha salvação, foi para me salvar, foi para nos salvar. E prova que nós somos salvos é que nós estamos aqui recebendo dartada. É assim ou não é? Perseguição, luta, dor, é assim ou não é? Levante de Satanás todos os dias, mas estamos aqui para a glória do Todo-Poderoso. Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar deste amor. É este Jesus que nós devemos apresentar. Quando você for evangelizar, aleluia, tire isso, tire essa dúvida, tire esse falso conceito que as pessoas aí fora têm de nós, achando que nós estamos apresentando Jesus só para ele ser crente. E diga: não, o Jesus que eu estou te apresentando não é para te fazer crente ou ver você virar uma presa de um segmento religioso. O Jesus que eu estou te apresentando é para lhe salvar, é para a salvação vossa, da sua vida e da sua alma. Porque se assim não fosse, eu jamais estaria pregando o evangelho ou estaria numa igreja dizendo que sou crente. Seria uma mentira. Mas como nós não pregamos um Jesus para fazer presa às pessoas, mas pregamos um Jesus para ser a salvação da humanidade, é que nós estamos aqui e temos a certeza que aqueles que aceitarem a este Jesus, nos veremos no céu, glorificando a Ele para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando e nos dando vitória. Fale desse Jesus, fale desse